tarde, queridas irmãs. É com muita alegria no coração, gratidão a Deus e confiança em Jesus que hoje eu trago essa ministração. Sejam bem-vindos à reunião do Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana. Eu sou a filha amada de Deus, intercessora, e faço parte desse ministério. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade, Pai. Agradeço, Pai, o fôlego de vida. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agradeço, Senhor Deus, a liberdade que temos de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil. E que temos essa oportunidade também através das redes sociais. Eu agradeço, Senhor, porque nos foi permitido avançar e falar do Teu Evangelho de qualquer lugar do mundo aonde existe ainda essa liberdade. Nós podemos orar aqui do sul do Brasil, por exemplo, alcançar pessoas na Alemanha. Podemos conectar intercessores e nações através das redes. E isso é incrível. É para isso que nós fomos chamados. E é para isso que nós estamos aqui. Antes de iniciar a ministração, eu vou contar um pouquinho sobre o Ministério Tropa de Elite de Jesus. O Tropa de Elite de Jesus nasceu no coração de Deus e a pastora Fabiana e o pastor Rony passaram a fazer o que o Senhor chamou eles para fazer. E foi no cumprimento do propósito que o Senhor colocou nos seus corações, através do ensino do Evangelho, eles conectam intercessores de vários lugares do mundo. A pastora Fabiana, o pastor Rony, eles não fazem apenas o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E o que nós nascemos para fazer? Nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, queridas, nós todas aqui somos o Tropa de Elite de Jesus. Nós somos o ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nos encontramos pela plataforma Zoom para o ensino da pregação do Evangelho e do Reino. Nas reuniões, compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, na cultura do Reino de Deus e na mentalidade de governo. Nós somos, sim, um ministério comprometido com a palavra e com a obra do Reino, que está em expansão para apressar a volta de Jesus Cristo. Os nossos encontros, os encontros do Ministério Tropa de Elite de Jesus, ocorrem na segunda-feira, os homens se encontram às 20 horas, as crianças se encontram às 14, às 19h15 nas terças-feiras, os jovens se encontram aqui pela plataforma Zoom nas quartas-feiras, às 20 horas. Nós estamos aqui hoje com a reunião do Tropa às 14 horas, mas também temos uma segunda edição às 20 horas hoje à noite. No segundo domingo do mês, o pastor ministra a ceia às 19 horas. E além desses encontros pela plataforma Zoom, nós também temos os encontros do braço ministerial do Projeto Atos, que ocorre na cidade de Itajaí, Joinville. Em breve também em Bombinhas. Nas terças-feiras nós temos um ensino e atualmente estamos ministrando o panorama bíblico. Está sendo uma bênção, não é mesmo, Sara Belato? Nós temos um grupo de WhatsApp. Se quiserem participar, é só clicar no link no perfil do Instagram e já fazem parte. Então, queridos, nós nos encontramos de forma presencial no Projeto Atos. Eu convido você a procurar um Projeto Atos, se você tem um perto da sua casa. Nos encontramos de forma presencial. Somos ativadores do sacerdócio. Nós recebemos a revelação daquilo que o Senhor quer que façamos. Nós oramos pelas pessoas, ministramos, porque entendemos que nós somos, sim, representantes do reino de Deus. Nós fluímos na fluência do Espírito Santo de Deus, nós ministramos ceia, batizamos, oramos por cura, oramos por libertação. Nós queremos que todos estejam bem, que tenham a alegria do Espírito Santo de Deus e que tenham um relacionamento com Deus, que tenham a plenitude de vida. Quem nós somos? Nós, você e eu, nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Isso não é só para mim. Isso é para todos, filho e filha, amados de Deus. Você pode, sim, fazer parte de tudo isso. Entre em contato conosco. Então, irmãs, a ministração dessa tarde, que o Senhor tem comunicado ao meu coração, é que Ele, o Todo-Poderoso, está efetivamente formando uma tropa de elite de Jesus. Não apenas nós, que estamos aqui nessa sala Zoom, mas Ele está formando e forjando um exército do Senhor. Quando um exército é formado, ele é colocado à prova em situações muito desafiadoras. São forjados para suportar as mais variadas situações em que o ser humano é submetido em uma situação de guerra. Aqui estamos sendo treinados e diariamente capacitados para adquirir as melhores armas, para não apenas salvar a nossa vida, mas também a vida dos nossos irmãos. Um espírito inabalável que não desiste fácil e que está disposto a fazer tudo o que o seu comandante determina. No nosso caso, o nosso comandante é Jesus Cristo. Aqui ainda temos uma vantagem. Sabemos quem vence no final da guerra. Aqui, eu não me refiro apenas à situação em que estamos vivendo no Brasil, mas o caráter que o Senhor espera dos filhos de Deus em toda e qualquer situação. Servir o nosso Senhor em todas as ocasiões, agradecendo a Ele por tudo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. 1 Pedro, do 1 ao 7. Essas provações, irmãos, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Todas as coisas são permitidas por Deus e temos que ter sobriedade de estabelecer o reino de Deus nessa hora. É nessa hora que demonstramos a diferença do que tem a presença de Deus daquele que não tem. Aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus não teme má notícias, não teme o caos e nem a falta do controle da situação, pois entende que o controle está nas mãos daquele que governa todas as coisas, em todos os lugares, que é Deus. Salmo 112, 7. Não temerás más notícias, teu coração está firme e confiante no Senhor. É na iminência da derrota, é na iminência da derrota que o Senhor provém a vitória. Não é mesmo, irmã? Isso não acontece para agradar seus filhos. Isso acontece para que seu nome, o nome do Senhor, seja exaltado. Nós olhamos para uma situação e vemos, com os nossos olhos naturais, não é possível, não há solução. Mas é nessa hora, exatamente nesta hora, que o Senhor coloca a mão e o vento para. Em muitas situações, nós podemos verificar esse agir de Deus. Passeando em alguns personagens da Bíblia, nós observamos que o improvável, apesar de passar por muitas tribulações e diversos percalços pelo caminho aos olhos humanos, cumpriram o propósito de Deus, o Senhor. Nós temos a história de José, a história de Davi, a história de Débora, de Esther e muitas outras. Essas narrativas nos apontam para o fato de que o Senhor, o nosso Deus, ele prepara os seus ungidos. Ele escolhe aquele improvável que ele quer e mostra que é ele quem determina todas as coisas. Vou falar aqui um pouquinho sobre José. José era um jovem de apenas 17 anos quando cuidava das ovelhas de seu pai junto com seus irmãos. Certa vez José teve um sonho e acabou contando este sonho aos seus irmãos.
ele disse que havia sonhado que estava em um campo amarrando feixes de trigo e, de repente, o feixe de José o feixe o feixe de José e o feixe de seus irmãos se colocavam em volta do feixe dele e se curvavam diante de José. Depois sonhou outra vez e também contou aos seus irmãos que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, diante desse sonho, e por ser José o favorito do seu pai, seus irmãos ficaram com muita raiva dele e acabaram vendendo José para os ismaelitas por 20 barras de prata. Assim, José foi levado para o Egito. Bom, vocês conhecem a história de José, né? José foi vendido pelos midianitas ao capitão da guarda do rei do Egito. As narrativas apontam que José era um homem belo e simpático. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. É isso que as narrativas apontam. Mas nós sabemos que enquanto ele estava lá na casa de Potifar, ia bem em tudo, nós sabemos que a mulher de Potifar desejou José. E ele negou deitar-se com ela. E assim, porque ele negou, ele foi de forma injusta parar numa prisão. Nós conhecemos a história de José, né, irmã? E ele foi abençoado por Deus. E através da sua simpatia, da forma como ele agia, ele também conquistou a simpatia do carcereiro. José foi logo encarregado de todos os outros presos que estavam naquela prisão. E era ele quem mandava em tudo que se fazia ali na cadeia. Ali na cadeia havia 2 servidores do rei do Egito, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E o que ocorreu foi que eles tiveram um sonho e queriam a revelação. Então José recebeu a revelação do Senhor e disse que o chefe dos copeiros seria solto e o chefe dos padeiros morreria. E isso de fato aconteceu. Vocês já conhecem a história de José. Eu estou aqui relatando nessa tarde. 2 anos se passaram, 2 anos José ficou naquela cadeia injustamente. E o chefe dos copeiros, que havia sido solto, esqueceu completamente do que havia acontecido, até que o rei teve um sonho. O rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo e, de repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. O rei voltou a dormir e teve outro sonho. E dessa vez, eram 7 espigas de trigo que saíam do mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. E depois saíam 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Foi nessa hora, na hora que o rei sonhou, que José finalmente foi lembrado pelo chefe dos copeiros e chamado pelo rei, que prontamente disse quem haveria de revelar o sonho. Então, o Senhor revelou a José. E antes da revelação, José disse que quem revelaria era Deus. E assim foi feito. José disse ao rei que as 7 vacas bonitas e as 7 espigas eram 7 anos. Que as 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos e não vai faltar comida. Deus mostrou ao rei o que iria fazer. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Disse que haveria 7 anos em que haveria muito alimento em todo o Egito e depois haveria 7 anos de terrível fome. Disse também que a repetição do sonho seria de que Deus resolveu fazer isso e fará logo. Que coragem, José, depois de ter ficado preso, ter ido à presença do rei e dito o que o Senhor havia revelado a ele. Que confiança de José de não trazer uma notícia tão boa. Assim, a partir dessa revelação, dessa coragem, dessa ousadia de fazer aquilo que o Senhor mandou José fazer, José se tornou o governador do Egito.
E foi diante disso que José, nos primeiros 7 anos de fartura, armazenou os alimentos. E quando acabou os 7 anos de fartura, os outros países passaram fome, mas no Egito havia o que comer. Foi assim que José alimentou o povo egípcio, quando nos demais países já não havia o que comer. A família de José jamais podia imaginar nessa época que José havia se tornado governador do Egito. E foi justamente para esse lugar que o pai de José enviou seus irmãos, a fim de comprar alimentos. E foi neste momento, irmãos, que José mostrou de quem ele era filho, pois entendeu o propósito de Deus e acolheu a sua família. Então disse José a seus irmãos, ali em Gênesis 45, do 3 ao 15, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e dos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas, com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, disse José aos seus irmãos, voltem depressa ao meu pai e digam, assim disse José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Mesmo sabendo de todas essas coisas, quando nós vivemos alguma situação nas nossas vidas, irmão, em que a aprovação vem, nós ficamos assustados e acabamos por algum momento pensando, como pode estar acontecendo uma situação como essa? E como nós devemos agir para que tenhamos fé, esperança e confiança naquele que escreve todas as coisas. O Senhor está, de fato, no controle de tudo. Mas nós devemos nos posicionar. Mesmo que o posicionamento de José, ao negar a mulher de Potifar, tenha sido algo que deixou o inimigo desesperado e colocou José na prisão injustamente. Este era o posicionamento daquele que servia a Deus, daquele que sabia o que estava fazendo naquele momento. Todos nós devemos escolher, ainda que a nossa escolha contrarie toda a lógica, ou que a gente corra o risco da nossa própria vida. Nós temos que escolher. Quando nos posicionamos, os ataques começam. Olha o que fez a mulher de Potifar quando José se posicionou, negando fazer a sua vontade. Ela inventou mentiras e disse exatamente o contrário do que estava acontecendo, a fim de incriminar José. O nosso posicionamento sempre vai desestabilizar o adversário. O inimigo ele não está preocupado com aquele que está em cima do muro. O inimigo está atacando aquele que se posicionou. Todavia, queridos,
Essa é a hora de mostrar para o mundo a quem servimos. Foi nessa hora que o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Posicione-se em amor. Minha filha, posicione-se em paz. Seja longânima. Seja boa. Tenha fé. Tenha mansidão. Tenha temperança. Tenha domínio próprio. Assim mostrará a quem tu serves. Em Gálatas 5, 22 e 23, o Senhor nos diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Alguns podem estar pensando agora, mas como agir dessa maneira passando por tudo isso? Olha, queridos, a única maneira é buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto é gerado por Deus e não pelas circunstâncias que nós vivemos. Olha bem o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Foi por volta da meia-noite que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa, alegraram-se muito porque haviam crido em Deus. A história de José e a história de Paulo e Silas nos demonstra que é o nosso comportamento que alcança o favor de Deus e o coração das pessoas. Como pode Paulo e Silas cantar hinos e louvar a Deus depois de terem sido presos injustamente? Isso por si já alcançou o coração do carcereiro. Mas será que não foi para isso que Paulo e Silas foram parar na prisão? Nós não entendemos os caminhos do Senhor e nós não podemos alcançar tamanha magnitude, mas nós podemos confiar e saber que Ele, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Certamente, a situação que você está vivendo tem um propósito, e o propósito é alcançar mais um. Não desperdice, irmã, essa oportunidade. Quando nós iniciamos o ano 2022, a direção que a pastora Fabiana recebeu do Senhor foi perseverar. Diante disso, nós estamos aqui, perseverando na direção do Senhor e de filhos e filhas daquele que já escreveu a nossa história, que nos criou para um propósito específico e que faz todas as coisas certas. Eu louvo e engrandeço o nome de Jesus, porque Ele é bom. E o seu amor, Jesus, o seu amor dura para sempre. Aquele que não negou a vontade do Pai, nem mesmo na hora da morte, e não negou misericórdia, nem quando seu corpo estava completamente assolado, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é nele, no nome de Jesus, que a nossa confiança deve estar. É nele a nossa fé.
É nele que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Nós somos, irmãs, diariamente forjadas e preparadas a termos um espírito inabalável. O Senhor, o nosso Deus, ele não é e faz todas as coisas conforme a sua vontade. Ele sabe de todas as coisas, do que precisamos para cumprir o seu propósito. Glórias a Deus. É na certeza de que Deus nunca perde o controle de absolutamente nada. Eu entrego hoje essa ministração. Deus abençoe, em nome de Jesus.